Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Polêmicas no Flu, as contratações de início de ano. Bom, aqui eu vou excluir justamente o Thiago Silva, né? Porque não precisa falar muito, mas eu poderia também colocar ele. E é para lembrar para vocês quem foram os contratados nesse início de ano, que entraram desde o início da temporada e hoje estão ou não estão no Fluminense ali. Eu me esqueci de colocar um aqui que ali, mas vocês vão se lembrar de todos, né? E claro, falar justamente do porquê o início do ano do Fluminense foi ruim. Então, entenda uma coisa, que YouTube Live é todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas da noite. Eu já vou falando logo de Thiago Silva, né? Thiago Silva, que na história é uma contratação que chegou no meio de ano, até por conta da janela de transferência. Tudo bem, né? A janela de transferência que só se abriu pro Thiago Silva mesmo no final do ano, mas já estava acertado desde o início do ano. E Thiago Silva, melhor zagueiro de todos os tempos, né? Um dos 3 melhores zagueiros da seleção brasileira do século XXI. Então, tem que falar alguma coisa? Tem que comentar alguma coisa? 4 jogos, nenhum gol sofrido. Um cara que muda qualquer jogador que esteja ao lado dele, seja Antônio Carlos, seja Thiago Santos. É importante falar sobre isso. Então eu não preciso nem comentar sobre esse jogador, né? Que bom, então podemos passar para a próxima? Podemos, então a gente vai lançar aqui. Primeiro a gente tem que se lembrar do nosso goleiro recém-contratado, tá? Felipe Alves. Felipe Alves veio contratado através da indicação de Fernando Diniz. Veio para ser o segundo goleiro, reserva, porque ele não confiava muito no Vitor Eudes. Acabou em diversos momentos tendo participações no gol do Fluminense, mas nenhuma delas que fez a torcida achar que estava muito seguro. Em diversos momentos as pessoas preferiam o Vitor Eudes e até mesmo o próprio Pedro Rangel, como também o Gustavo Ramalho, do que o Felipe Alves. O Felipe Alves ele foi contratado por ele ser um goleiro que usa bem os pés. Mas o goleiro que usa bem os pés não significa nada pro gol. Então é importante falar sobre isso. Mas novamente, um goleiro ruim, que está no Fluminense e que vai continuar no Fluminense há muito tempo. Hoje ele não configura nem na reserva, que quem é o reserva atual é o Vitor Eudes. Só pra gente deixar claro aqui. Depois disso, um jogador que já saiu do Fluminense, Douglas Costa. Douglas Costa já saiu do Fluminense, mal entrou, tem o seu títulozinho ali de campeão da Recopa Sul-Americana, beleza, já conseguiu. Mas o mais importante disso tudo é entender de que eu acho que o torcedor já tinha muito pouca expectativa nele. Aliás, ele mudou bastante, né? Não é à toa que ele está sendo cada vez mais relegado. Ele foi relegado no Grêmio. Ele foi relegado também na Europa. Ele ia jogar somente ele ia jogar no time Série B ou Série C, quer dizer, Série B da Turquia. Não sei se ele vai, ele falou que tem já planejamento para ir para algum outro time. Mas é triste, tá? É triste. É um jogador que ganhou muito, né? Ganhou um Mundial, ganhou um campeão da Alemanha, ganhou uma campeão da Itália, ganhou uma vez campeão da Taça da Alemanha, ganhou o vencedor da Taça da Itália, ganhou tudo que podia. Mas no final ficou muito em baixa, e no Fluminense em nenhum momento realmente deu aquele sinal de que era um jogador interessante, né? Acabou a participação dele com apenas uma assistência e nada mais, né? Foi tentado até o limite ali contra o próprio Atlético Mineiro, não jogou bem, parecia completamente fora de forma, parecia que era um não jogador.
e de fato muito ruim. Então a gente já pulou então o. Agora ele vai pro Davi Terãs. Davi Terãs, que é o outro, né? Falta mais 4, né? Falta mais 4, beleza. Então, Davi Terãs, que continua no Fluminense. Muita gente ainda aguarda por uma boa partida dele. Ele é um jogador que é interessante, né? Um jogador que participa muito do jogo. Ajudou muito o Fluminense em algumas situações. Por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro. Também foi muito bem em outras situações. Mas nenhuma delas que realmente chamasse atenção para que ele fosse um jogador do Fluminense. Hoje, ele pensando muito na ponta, que é a função que mais os times pensam nele, ele vai muito mal. Até mesmo ele tentou somente ser no meio, mas o meio hoje para mim está completamente posicionado. Então na ponta já não vai conseguir muito. E aí a gente pensa, por exemplo, que na ponta a gente só tem Marquinhos, Serna, Arias e vamos ter agora Emiliano Gomes, se for na ponta, ao que tudo indica. E ainda teremos a volta de Isaac e o próprio Matheus Reis, que pode vir aqui do nada. Então, para a situação dele, fica muito mais difícil ali da situação. Antes de a gente falar dos 4 últimos, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais aqui são de vídeo, todas as 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. Bom, Gabriel Pires. Eu vou colocar o Renato Augusto depois aqui, porque eu quero falar sobre esses 3 últimos aqui que são importantes. Gabriel Pires, que é um outro também que chegou no Fluminense. Chegou até mesmo como sendo a provável substituição do André. Chegou completamente fora de forma. Até tentou fazer bons jogos. E ele até fez um bom jogo. Tá? Teve um bom jogo que ele fez. Que poucos torcedores falaram sobre isso. É importante a gente ver isso. E de fato o Fluminense ele chega nesse momento precisando de volante. E o Gabriel Pires não é um deles. Diversas vezes lesionado, diversas vezes fora de forma, diversas vezes parecendo um não jogador próximo ali ao Douglas Costa. E o que se ouve no bastidores é que ele provavelmente quer sair do Fluminense. Então, é isso, né? Mais uma tristeza, mais um problema ali dentro disso tudo. Depois disso, Renato Augusto, que para mim é a maior decepção, né? Dentre esses 3 casos mais especiais, o Renato Augusto foi a minha maior decepção dessa situação. Era pensado que ele seria um jogador do mesmo nível ali do Corinthians. Só para você ter uma noção, todos os jogadores eles falam para mim o tempo inteiro que pensaram que o Douglas Costa que viria, o Douglas Costa muito próximo do Douglas Costa do Corinthians. O Renato Augusto. O Renato Augusto do Corinthians é o Renato Augusto que conseguia manter a autoridade. Com o Renato Augusto, o Corinthians se dava bem. Sem o Renato Augusto, o Corinthians se dava mal. Acabou realmente não fazendo nenhuma participação boa no Fluminense. O grande responsável pela contratação foi o Diniz. E com o Diniz não fez muita coisa. Mas eu queria que ele tivesse pelo menos mais algumas 2 ou 3 chances ali, tranquilamente, né? Igualmente também ao Gabriel Pires, que eu queria que ele tivesse mais 2 chances ali, pelo menos. O cara que deu certo, Marquinhos, foi um dos caras que deu certo ali no Fluminense. O único justamente dentre todos eles que não é velho, é novo, bem novo, 21 anos de idade. Emprestado, provavelmente vai sair do Fluminense, né? Porque eles não tem o preço, não tem como pagar o valor dele que o Arsenal está pedindo. É importante falar que ele é do Arsenal hoje, mas emprestado ao Fluminense. Dizer que o Arsenal não vai aproveitar ele em nenhum momento. Mas ele foi muito bem. Em todos os momentos ele teve muita participação com o time titular. Antes da entrada de Serna, ele foi o jogador viável ao Fluminense. Mas é isso, é aproveitar o máximo possível dele, tentar utilizar ele o máximo possível, porque fim de ano é fim de temporada dele, pelo Fluminense. Mas eu gostei.
Agradeço muito ao John Kennedy por ter contratado esse grande jogador. Por fim, mas não tão menos importante, Ian Lucumi. Ian Lucumi, que está participando ainda do Sub-20, é um bom jogador. Utilizamos ele até mesmo no profissional, mas hoje em dia ele está no Fluminense Sub-20, né? Tanto que está aqui, o Fluminense Sub-20. Ele está emprestado, mas ele vai ficar mais tempo no Fluminense. Provavelmente, se não for muito caro, ele fica. Se for caro, ele vai embora também. Então, mais uma situação que a gente pode excluir ali do Fluminense. Ele chegou somente sendo uma alternativa ao John Arias, né, pela saída dele. O John Arias vai ficar, então mais uma situação que ele acaba sendo afetado. É do mesmo grupo, né, de situação. Mas é importante a gente ver como foi as contratações do Fluminense, né? 8 contratações, apenas 2 deram realmente certo: Marquinhos e Thiago Silva. É por isso que o Fluminense está nessa situação. Muito obrigado a todos que assistiram. Se inscreva no canal, faça o tiro para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais aqui são TV, todos às 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, sexta-feira, às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima.